Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que sempre tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e toda semana, infalivelmente, nós estamos gravando aqui uma aula que é o comentário da revista de adultos, que é publicada todo terceiro, de 3 em 3 meses. A Casa Publicadora publica uma nova lição que sempre traz uma temática muito interessante. E nós fazemos o comentário desta lição de adultos sempre em 10 tópicos, que eu acho muito interessante. O objetivo de tudo isto é colaborar para que você complementarize o seu estudo ou a sua aula. Então, são 10 tópicos que estão aqui, às vezes como um tópico da lição, ou às vezes como um subtópico, ou às vezes está na entrelinha da lição. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, eu recomendo a você que se inscreva, deixe também o seu like aí, que é importante para o canal, porque vai demonstrar para o YouTube que o canal é relevante, que o assunto é relevante, e ele vai repassar isso para outras pessoas. Também compartilhe esta aula com pessoas que você conhece, que são alunos de escola dominical ou professores, e aí no YouTube deixe o seu comentário, Eu sempre trago aqui uma palavra de agradecimento ao AD Alagoas, que reproduz o nosso vídeo, Quero também aqui agradecer ao pastor Adriano Oliveira, que reproduz o áudio desta aula na Rádio Farol FM 90.1, na nossa capital Maceió. Também aos irmãos Diácono Catarina, que conduz aí a Rádio Web Capital de Maceió. Que Deus abençoe muito o irmão, obrigado por essa gentileza. Ao presbítero Ed Carlos, que também reproduz na Rádio Web Gênesis o áudio da nossa aula. Deus abençoe a todos vocês, porque de certa forma vocês estão divulgando esse trabalho e abençoando muitas vidas. Aqui uma recomendação que eu dou sempre aos muitos e muitos irmãos que recebem a nossa aula no grupo de WhatsApp, que você não deixe de fazer essa gentileza, Entre lá no YouTube, procure o nosso canal, deixe lá também o seu like, se inscreva no canal para que, independentemente de eu mandar esta aula para você, você receba ela automaticamente no seu celular. E quanto mais inscritos o canal tiver, mais relevante também o YouTube entende que é o canal. Então, Deus abençoe a todos muitíssimo, muito obrigado pela audiência, Deus abençoe a todos. Nós vamos estudar, meus queridos, hoje a lição número 11 para 15 de junho de 2025, que é esta lição que está caminhando já para o final, já está saindo aí uma nova lição. Hoje nós vamos estudar a número 11, falta então a número 12 e número 13, e aí estaremos concluindo esse trimestre. A lição de hoje fala sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos, O título maior da lição é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor", que é o apóstolo João, escritor aí do Evangelho de João. Então, lição de hoje, a intercessão de Jesus pelos discípulos, que João descreve com muita maestria, e creio que somente João, dos evangelistas, mostra essa oração intercessória, essa oração sacerdotal ou oração de consagração que é feita por Jesus. O texto áureo nos diz: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." João 17:3. A verdade prática nos diz: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Leitura bíblica em classe, João 17, de 1 a 3, e depois
versículos 11 a 17. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Muito bem, queridos, nossa lição ela dispõe aqui de uma introdução. O primeiro tópico vai falar sobre a oração de Jesus e sua glorificação. O segundo tópico tratará sobre a oração de Jesus pelos discípulos. E o terceiro e último tópico, a oração de Jesus pelos que viriam a crer ou pelos que viriam a ser seus discípulos. E por fim, então, uma conclusão que faz aí o fechamento da nossa lição. Eu construí aqui, irmãos, com muita dedicação e digo até sacrifício, 10 tópicos baseados nesse título que é tão importante, E os tópicos, claro, eu sempre batalho muito para que eles fiquem coerentes com o título, O título é uma promessa e nós temos que cumprir aquilo que foi dito pelo título. O título, a intercessão de Jesus pelos discípulos. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, que é o primeiro dos 10 que nós vamos passar para os irmãos, foi o seguinte: primeiro, intercessão feita ao Deus Pai. Isso aqui fortalece a intercessão de Jesus. Jesus está pedindo ao Pai, pedindo ao Deus Pai. Ele é Deus Filho e tem o Deus Espírito Santo. Jesus está humanizado, tomou essa forma corpórea, nossa. Isto faz parte da humilhação de Cristo. E nessa forma, claro que ele se coloca na dependência do Pai. E ele então intercede ao Pai. E como lição prática para nós, irmãos, nós sabemos que nós cristãos, genuínos, obedientes à palavra de Deus, não oramos a outro ser, não oramos a anjos, não oramos a santos, não oramos à mãe de Jesus, Maria. Não, nós oramos ao Pai. A Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, nós sempre buscamos a Deus, e isto com toda exclusividade. Ele não aceita que nós adoremos a outros e que intercedamos ou peçamos que outros intercedam por nós. Isso é declarar que Cristo não é suficiente. E quando nós aceitamos Jesus, aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador. Então, a intercessão de Jesus é feita a Deus Pai. Nós vamos ver no capítulo 17, não vou ler aqui, mas ele está se dirigindo ao Pai, se dirigindo à pessoa certa que pode resolver. Muita gente tem perdido sua bênção porque intercede a outros seres que não podem resolver o seu problema. Então, aqui nós vemos Jesus intercedendo ao Pai, em primeiro lugar. Em segundo lugar,
A intercessão de Jesus revela o sacerdócio de Cristo. Então, essa intercessão que revela o sacerdócio de Cristo. Todos nós sabemos, irmãos, que Jesus veio desempenhar 3 papéis, né? O Cristo de Deus veio desempenhar 3 papéis. O papel de rei, o papel de profeta e o papel de sacerdote. Na nossa lição aqui nós vamos ver Jesus desempenhando nessa intercessão o papel sacerdotal. Um dos papéis do sacerdote era ouvir as demandas do povo e levar essas demandas até Deus, né? Contrário do profeta, né? Que traz a palavra de Deus para as demandas do povo, né? Então, uma função do sacerdote era produzir lá o sacrifício, né? Que era uma invocação para o benefício do povo, para o benefício daquele que pecava. Então, Jesus ele vem cumprir esse papel, né, o papel de sacerdote. Nós vamos encontrar isso perfeitamente na carta aos Hebreus. Não vou ler as referências aqui para ganhar tempo, mas você indo lá, você vai ver Cristo cumprindo o papel de sacerdote, intercedendo por nós, né? A Bíblia diz que ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Então, ele é este sacerdote. Nós vamos ler só uma referência aqui, irmãos, que está na leitura de terça-feira, mostrando que a carta aos Hebreus, capítulo 4, vamos ver esta carta aos Hebreus, capítulo 4 e versículos 14 a 16. Vamos ver como é que diz lá. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Jesus, aqui na sua intercessão, ele revela o seu sacerdócio, uma parte, porque o sacerdote não só intercedia pelo povo, né? O sacerdote era encarregado também do ensino do povo, e Jesus ensinou também. Então nós vamos encontrar em Cristo, que é o sacerdote por excelência, as características dos sacerdotes que eram reflexo, né, de Cristo. Muito bem, então, intercessão que revela o sacerdócio de Cristo. Terceiro lugar, intercessão que demonstra o seu amor pela igreja, né? Intercessão que demonstra seu amor pela igreja. No plano de aula que está na lição do mestre, na introdução, vai dizer assim: esta lição sublinha a importância da oração de Jesus, que manifesta o amor e o cuidado que Cristo tem por nós. Assim, o capítulo 17 é uma das partes mais notáveis do Evangelho, pois nos oferece a oportunidade de escutar Jesus dirigir-se ao Pai em prol dos seus discípulos. Vamos ver aqui na sinopse do tópico 2, que vai dizer assim: Jesus pediu a proteção para os seus discípulos que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. Então isso demonstra o amor de Cristo por nós. No auxílio bibliológico, outra observação, que está bem no comecinho, que nos diz assim: a oração final de Jesus por seus discípulos mostra os desejos mais profundos de nosso Senhor para os seus seguidores, tanto para aquela época quanto para os nossos dias. Que sentimento ou desejos profundos são esses de nosso Senhor, né?
Então, ali reflete o seu amor, né? Deus amou o mundo de uma maneira muito especial. E coloca Cristo, então, para, nesta oração, mostrar todo o cuidado, toda a deferência, todo o amor, né, que ele tinha pelos seus discípulos contemporâneos e os que viriam a ser no futuro. Muito bem. Quarto lugar, intercessão que o incluía. Geralmente a gente diz que as orações são classificadas em oração de petição, né, que é a oração que você pede por você. Segundo lugar, a oração de intercessão, que é a oração que você ora por outras pessoas. Tem a oração de gratidão, que é aquela oração que você agradece, né? E é bom que seja bem minucioso nesse agradecimento. E, em quarto lugar, a oração de adoração, que é aquela oração que você só enaltece ao Senhor. Eu classificaria aqui como petição que ele está pedindo para ele, mas ele está também orando por ele, né? Então, aqui o autor classifica como uma oração também intercessória, né? Então, ele intercede por ele mesmo. Nós vamos ver no versículo 1 e 2 da nossa leitura, que diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, está pedindo por ele, para que também o teu filho te glorifique a ti, né? Versículo 2, ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Né? Agora, tópico 1, subtópicos 2 e 3, né, vai aqui dizer a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. O subtópico 3 diz: no versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória relaciona-se à divindade de Nosso Senhor, que nós vamos comentar daqui a pouco. Muito bem. Então, essa intercessão que o incluía. Jesus está orando pelos seus discípulos, está orando pela igreja futura e está orando por ele mesmo para que o Pai o glorifique, né? Concomitantemente com a glória que o Pai também receberia. Então, esta intercessão o incluía. Quinto lugar, intercessão pela unidade da igreja. É interessante que Jesus ora por essa unidade da igreja, certamente porque Jesus percebeu que isso seria um dos grandes desafios da igreja. Eu estou aqui pregando, estou agora pastoreando com muita honra, né, com muita alegria o campo aqui em Pariconha. E já estamos há mais de um mês trabalhando isso com a igreja, né? O tema que nós estamos estudando é o valor da comunhão. Eu tenho dito à igreja que nada tem nos enfraquecido mais, nada tem testificado tão mal ao nosso respeito quanto a nossa falta de unidade, a nossa falta de comunhão, a nossa falta de união. Ora, Jesus falou que nós seríamos conhecidos como discípulos dele, pelo amor que nós tivéssemos uns pelos outros. E este amor, meus irmãos, é que gera essa unidade, esta comunhão. É na medida em que eu me disponho a abrir mão dos meus interesses pessoais em favor do interesse coletivo da comunidade religiosa,
É na medida em que eu abro mão dos meus caprichos, das minhas razões e dos meus direitos em prol dos interesses do reino de Deus. Então, a unidade da igreja é algo maravilhoso, é algo sonhado, e como todos nós somos uma cabeça diferente, e eu tinha um professor de filosofia na faculdade que dizia assim: cada cabeça é um mundo e um mundo de problemas. Então, a igreja é heterogênea, é complexa, é plural e é complicada. Eu digo a comunidade religiosa, porque não tem como você enxergar a igreja, porque ela é invisível e ela é universal. A igreja está dentro daquilo que nós chamamos de igreja, está contida naquele conjunto que nós denominamos de comunidade religiosa. Nós não vemos. Então, nós buscamos no meio daquela comunidade religiosa, onde tem trigo e joio, onde tem crente frio e crente quente, onde tem crente do caminho largo e crente do caminho estreito. No meio dessa complexidade, a gente vive buscando, é o sonho, que haja uma unidade. Então, creio que Jesus, vendo esta dificuldade que ele teve de conseguir essa unidade, inclusive no meio do seu colégio apostólico, ele ora para que essa igreja tenha unidade. Então, no versículo 11, está escrito assim, da nossa leitura bíblica em classe. Olha só: eu já não estou mais no mundo, disse Jesus, mas eles estão no mundo, os meus discípulos, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, isso é unidade, assim como nós. Muito bem. O terceiro tópico, os subtópicos 1 e 2, também vai falar sobre isso. Diz aqui, a oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte da sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava ou desejava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Que sonho! O subtópico 2 vai dizer que o propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia, como disse Jesus, que tu me enviaste. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo, pelo menos por 4 motivos muito interessantes. Primeiro, união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Nós não podemos ser membros do corpo de Cristo sem unidade, sem comunhão, sem união. Você olha para o seu corpo e os seus membros não estão discordando um dos outros. Os seus órgãos não estão discordando um dos outros. É tanto que a doença, ela reflete a desarmonia do corpo. Vamos falar aqui numa linguagem, a falta de comunhão no corpo. Algum membro, algum órgão, alguma coisa está destoando do conjunto. Isso é doença. Assim como saúde é o reflexo da harmonia do corpo. Então, ser corpo de Cristo, óbvio, está já por inferência, demonstrando que aqui existe comunhão e união. Segundo lugar, união essencial dos salvos, promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Quanto mais unida a igreja, maior conhecimento ela tem sobre Cristo. Quanto menos conhecimento a igreja tem sobre Cristo, menos unida é essa igreja. Obviamente, conhecer a Cristo cada dia mais ficar parecido com Cristo. E ficar parecido com Cristo é a gente ter amor e ter união uns pelos outros. Terceiro lugar, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Ora, irmãos, ter o fruto do Espírito é você ter o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo jamais vai promover contenda, dissensão, intriga, vai ter ira, cólera, esse tipo de coisa.
Isso são reflexos de uma vida vazia do Espírito Santo, né? E, quarto lugar, união essencial dos salvos manifestada na glória, como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Claro, quem subirá para estar com o Senhor? Esta igreja que vive unida e em comunhão. Graças a Deus por isso. Muito bem, então, meus irmãos, intercessão pela unidade da igreja. Jesus ora por isso. Sexto lugar, intercessão que inspira e ensina a igreja. Ora, se desta oração de Jesus nós não recebermos uma inspiração, nós não nos motivarmos, nós não nos entusiasmarmos, né? Para uma vida de comunhão, então nada feito, né, irmãos? Nós estamos vendo aqui Jesus, né, velando em oração, orando ao Pai, para que essa igreja que vai ficar, porque ele vai subir para o Pai, que essa igreja tenha comunhão. Então isso nos inspira, porque nós aprendemos com Jesus, não é? Ser um cristão, alguém diz que é ser um pequeno Cristo, então eu devo também interceder para que eu, como pastor, para que a igreja que eu estou cuidando tenha comunhão, para que a igreja de Cristo aqui no estado de Alagoas tenha comunhão e união, né? Para que a igreja no Brasil e no mundo tenha comunhão. Nós, pastores, somos intercessores, né, pela igreja. Então, ver em Jesus esse processo de intercessão, de busca, né, velando para que a igreja fosse uma igreja unida, assim como ele é unido com o Pai, isso me inspira também a orar pela minha família, para que a minha família seja uma família unida, para que a igreja que eu estou dirigindo seja uma igreja unida, para que o ministério no qual eu estou inserido seja um ministério unido. Eu aprendo isso com Jesus. Se nós pararmos, irmãos, de ficarmos olhando muito para a vida dos outros e olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da fé, nós vamos mudar muito das nossas práticas e nós vamos melhorar muito na nossa praxe, né, religiosa. O plano de aula, na parte motivação e aplicação, vai dizer assim: portanto, essa compreensão da intercessão de Jesus por nós influencia significativamente a nossa prática diária de oração e relacionamento com Deus. Isso na motivação. Na aplicação vai dizer assim: assim como Jesus intercedeu a favor dos seus discípulos, somos convidados a viver em santidade, unidade e comunhão com Deus. Que esta oração sirva de estímulo, né, de inspiração, de ensino para a nossa prática intercessória e para a nossa confiança no amoroso cuidado de Cristo, reforçando assim a nossa fé e o nosso compromisso com o reino de Deus. Muito bem. Vamos para o nosso sétimo ponto. Intercessão numa perspectiva eterna. Interessante, a intercessão de Jesus não é medíocre, não é uma intercessão tímida, apenas pelos seus discípulos. Jesus ora crendo e vendo, porque ele é Deus, né, que aquele trabalho iniciado com seu colégio apostólico, com seus discípulos e tal, e daqui a pouco haveria a igreja primitiva e haveriam as igrejas, né, aí das eras e das épocas e dos tempos, até chegar na pós-modernidade onde estamos, e Jesus ora com uma perspectiva eterna, com uma perspectiva superlativa, vamos dizer assim. Na introdução do plano de aula, nós vamos estudar e, aliás, vamos perceber uma declaração que diz assim, que esta lição sublinha, aliás, nessa parte não, mais embaixo, que a oração por aqueles que futuramente creriam evidencia a perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Está aqui esta declaração. Vamos ver também
tópico 1 e subtópico 1. Vamos ver. Tópico 1, subtópico 1, que nos diz assim: ele orou por si mesmo, João 17, de 1 a 8. Intercedeu pelos seus discípulos, João 17, de 9 a 19. E também fez uma oração pela igreja futura, João 17, 20 a 26. Fechamos então o nosso 7º tópico. O 8º, eu coloquei aqui, intercessão que visava promover o evangelho no mundo. Claro, Jesus está intercedendo por uma igreja que ficou, é porque ele quer que essa igreja permaneça, que essa igreja vença o mundo, que essa igreja não pare mesmo em meio às perseguições. E isso é visar, claro, a promoção do evangelho em todo o mundo. Afinal de contas, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Depois ele disse lá em Mateus 28, 19, portanto, ide e ensinai todas as nações. Né? Então, intercessão que visava promover o evangelho no mundo. Tópico 2 e subtópico 1. Ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. E lá mais na frente, no finalzinho do subtópico 1, tópico 2, subtópico 1, finalzinho diz: ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão da evangelização. Mas será que cumpririam? Então Jesus intercede por eles, né? 9º lugar e penúltimo lugar, intercessão que buscava a glória de Deus. Sempre nós batemos nesse tópico, irmãos, né? Da glória de Deus. O fim de tudo isto é a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Quando você faz as coisas para a glória de Deus, você tem respaldo do céu. Quando você ora pedindo algo para a glória de Deus, é certo que a resposta virá, porque Deus tem todo o interesse na glória do seu nome, e essa glória ele não divide com ninguém. Veja o versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe, na oração de Jesus. Diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. A vinda do Espírito Santo depois teria esta finalidade também, glorificar o Filho. Que coisa interessante, né? A sinopse do tópico 1 vai dizer assim: a oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com Ele desde toda a eternidade. Amém. E 10º e último tópico, irmãos, intercessão que corrobora sua divindade. Na intercessão de Jesus, que ele ali é homem, 100% homem, mas 100% Deus, mas o que aparece mais é o 100% homem, porque ele está ali entre eles, encarnado, o verbo se fez carne, né? Então, nessa oração, ele ratifica, ele corrobora, ele autentica a questão da sua divindade. Tópico 1 e subtópico 3 vai nos dizer assim: no versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como o Verbo divino antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido tal pedido por essa glorificação. Uma honra
que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Na medida em que Jesus diz, eu e o Pai somos um, claro, ele está evidenciando, está demonstrando, ele está corroborando a sua divindade. Eu digo corroborando porque não foi só essa vez, outras vezes Jesus deu o demonstrativo de que era Filho de Deus e que também era Deus. Meus queridos irmãos, então está aí mais uma lição muito boa, que vale a pena a gente aprofundar o estudo. Aqui eu estou dando uma singela cooperação, abrindo um leque para que você, que às vezes lê a lição e diz o que é que eu vou falar sobre esta lição. Está aí uma palavra um pouco diferente. Você que é pastor, que dirige uma igreja, se eu fosse você, pegaria alguns tópicos aqui. Depois que os professores tivessem dado aula, você traz um conteúdo aí diversificado, diferente, que vai ajudar, né, no aprendizado da lição. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações, e se Jesus não voltar e nós estivermos aqui pela terra ainda, estaremos na nossa próxima aula, no nome de Jesus.